Olá pessoal, aqui é o professor Washington e hoje nós vamos falar sobre ética e política na obra do Aristóteles. Bom, o Aristóteles, a gente falou um pouquinho na aula passada sobre as questões relacionadas ao conhecimento, como se pode conhecer o mundo, né, as discordâncias dele em relação ao Platão. E é importante a gente relembrar esse ponto, porque enquanto Platão ele era tido como um idealista, ou seja, ele buscava um conhecimento que se supunha ideal, o Aristóteles ele estava mais ligado a este mundo concreto, ou seja, o mundo em que vivemos. E isso reflete na concepção de ética do Aristóteles. Então, Aristóteles ele vai apontar que a ética tem um objetivo, né, que é o objetivo da busca da felicidade, né, através da busca da verdade e da prática da boa política. Então, nisso, Aristóteles se assemelha a Platão, no que diz respeito ao objetivo da ética, quais são os fins da vida política e assim por diante. Então, nesse momento, como ainda não há uma ciência, um corpo de conhecimento mais robusto sobre o comportamento humano, a ética do Aristóteles vai se ligar a questões relacionadas à vida propriamente dita. Então, ele passa também a distinguir o que é e o que não é adequado para se buscar na vida. Quais são as coisas que trazem felicidade em si. Então, ele começa a reparar que muitas vezes, já na época dele, pessoas confundem felicidade com ter muita fama, ter muita riqueza, com os prazeres da carne e do corpo, e se esquecem que muitas vezes esses bens que eles chamam desejáveis, né, essa busca, ela é efêmera, já que não há garantia de que ficaremos com ela, não há garantia de que seremos ricos a vida toda, de que seremos famosos e assim por diante. Então, isso não é um caminho para se chegar à felicidade. Então, qual é ou qual seria esse caminho? Então, para ele, felicidade é a busca do conhecimento, a busca de uma vida feliz por meio do exercício da racionalidade. É o que em grego vai chamar eudaimonia, que é a busca da felicidade. E aí é importante a gente abrir um parênteses aqui, porque os gregos eles entendiam que a felicidade era um estado constante, ou seja, uma vez alcançada, ficaríamos ali. É um entendimento básico entre os gregos da época. Hoje em dia, nós sabemos que o sentimento de felicidade, assim como todos os outros, ele é passageiro. Ou seja, temos momentos felizes, tanto quanto temos momentos tristes e assim por diante. Então, feito esse parênteses, é bom a gente pensar que para o Aristóteles, uma vida feliz seria uma vida que se busca o conhecimento, o bem, as boas práticas, a boa convivência. Bom, então a gente vê que essa ética do Aristóteles é uma ética que tem um objetivo, né? A ética eudaimonista é uma ética que busca a felicidade, ou seja, ela é um pensamento que a gente chama teleológico. Teleológico é orientado para um fim, para um objetivo específico. Nesse caso, o objetivo seria alcançar a felicidade. Então, é sempre muito importante, o Aristóteles batia muito nessa tecla, que a gente diferenciar meios de fins. Então, por exemplo, os prazeres físicos, como uma boa comida, por exemplo, ele não é um fim em si. Ele é um meio.
de alcançar um prazer. E não há nada de errado nisso. Então a gente vai ver que mais para frente outros pensadores pensaram a ética dessa forma também. Então não há nada de errado com os prazeres físicos. Só que a gente não pode, segundo Aristóteles, achar que eles por si só são a felicidade. Eles são um meio para alcançar a felicidade. Nesse sentido, a riqueza é um meio para alcançar a felicidade. Ela não é em si a felicidade. A honra, a fama, né? Os gregos pensavam a fama de uma forma diferente do que a gente pensa hoje. A fama pelos seus bons atos, ela é uma consequência dos bons atos. Ela não é em si algo desejável ou rechaçado. Ela é uma consequência. Então, buscar a fama por si só não é importante. Porque muitas pessoas muito boas não são famosas. Então, ser famoso não é um critério de felicidade, como aponta ele. Bom, e como é que se dá essa busca da felicidade? Para ele, o Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político, né? A gente vai ver isso na parte política, mas também é um animal racional. É a racionalidade a principal característica do ser humano. Então, a atividade racional é o caminho a ser seguido para o exercício do pensamento, para o bom exercício da ética, da atividade política, enfim, de tudo que o ser humano se propõe a fazer. Então, nesse sentido, utilizar a racionalidade é controlar-se, controlar as suas paixões, tentar distinguir a verdade da mentira. Isso é uma coisa muito importante entre os gregos que a gente, desde Sócrates, não consegue separar e durante muito tempo não conseguirá separar. Então, para os gregos, para os filósofos, e aí nisso Sócrates, Platão e Aristóteles mais uma vez se assemelham, que é buscar a verdade é um dos pressupostos da felicidade. Não é possível ser feliz na mentira, só é possível ser feliz na verdade. Então, essa é uma das funções primordiais da filosofia, que é buscar a verdade. Então, reparem, não há uma separação entre conhecimento e ética. Então, hoje em dia, por exemplo, um sujeito pode ser extremamente competente, digamos que na química, e montar uma bomba para assim, matar pessoas. Ele é muito competente no que faz, ele tem conhecimento verdadeiro sobre química. No entanto, ele utilizou nesse exemplo específico o conhecimento para perpetuar o mal. Na cabeça dos gregos isso não aconteceria. Porque não seria possível conhecer o bem e agir de forma, conhecer a verdade e agir de forma má. Okay? Então é outra característica do pensamento especificamente grego dessa época, tá bom? Então, a gente vai ver que para o ser humano, a vida não se resume apenas ao intelecto. Ela também tem a sua ação, a vida no cotidiano. Então, a vida no cotidiano, seja em qual profissão que você tiver, e aí olha só que interessante, ele está falando dessa vida concreta nossa, é buscar a excelência, ou o que ele chama de virtude. Se você é um bom artista, que seja o melhor artista que você conseguir ser. Se você é um carpinteiro, se você é um político e assim por diante. Ser o melhor que você pode ser. Não para competir com outros, mas para o seu desenvolvimento individual. Essa é a busca da virtude. O virtuoso, aquele que é competente, que faz algo com competência, ele por si só se destaca. Então isso é bastante importante de se pensar. Então, a gente vê que, para o Aristóteles, a virtude é uma disposição do caráter para se fazer o bem. Então, olha só,
a prática do bem, ou melhor, é uma prática, tanto quanto o mal. Então, se eu me acostumo a fazer o mal é o normal para mim. Se eu me acostumo a fazer o bem é normal, as coisas saem naturalmente. Então, se eu me acostumo a tratar as pessoas mal, ou se eu costumo a tratá-las bem. E isso pode ser, de acordo com Aristóteles, ensinado. Por isso que para ele é importante os bons costumes. A educação, que é uma coisa muito importante para os gregos da época. Ensinar a virtude para os indivíduos, para que eles pratiquem a virtude. Então, como a gente chega nessa virtude? Que afinal de contas, o ser humano é uma criatura que também tem as suas paixões, tem as suas dificuldades, a vida não é fácil. Então a primeira coisa que a gente já tinha dito é o homem se autocontrolar, controlar as suas paixões, agir de forma racional é isso. Então, por exemplo, em um momento em que eu tenho um desenvolvimento, um problema, digamos que na minha empresa, e é um problema sério, eu não vou resolver esse problema se eu agir de forma impulsiva, emotiva. Eu só vou resolver esse problema se eu agir de forma racional. E aí tem o autocontrole. É muito importante esse autocontrole para que, segundo Aristóteles, a chamada teoria do mediano, ou teoria do meio termo, é o seguinte: o bom comportamento ele é um meio termo entre o excesso e a falta. Então, por exemplo, o que seria um comportamento bom diante de uma situação complicada, de uma situação do medo? O medo extremo te faz ser um covarde e fugir da situação, e a coragem extrema te faz ser temerário, ou seja, agir por impulso sem pensar nas consequências, ainda que seja sem medo. Qual é o meio termo? A prudência. Não há nada de errado em sentir medo, contanto que você saiba controlar isso e agir da mesma forma. E agir racionalmente, porque o oposto de não agir é o agir em excesso e, geralmente, as duas ações resultam em falha. Então, daí o meio termo. O excesso de amizade ser a bajulação e a ausência da amizade ser o ódio. Então, agir no meio termo é saber elogiar o amigo quando é necessário e saber criticar quando for necessário. Como se faz isso? Sempre na prática. A prática da virtude. Então, esse justo meio, esse meio termo, é sempre muito importante. E é sempre importante analisar as situações quando elas ocorrem. Por isso que ele vai discordar do Platão e vai dizer: não existe um comportamento bom, essencialmente bom, que nunca muda. Porque as circunstâncias mudam. Então, enfrentar um inimigo num campo de batalha, em determinado momento pode ser a atitude certa, em outro momento pode ser a atitude errada. Como é que eu vou saber isso? Um meio termo. Analisando a situação e pensando o que é mais adequado para aquele momento. Então pensem bem, então reparem bem, a ética para o Aristóteles é sempre um exercício. E aqui tem alguns exemplos que depois a gente pode ver. A virtude da generosidade é um meio termo entre os extremos da dissipação, ou seja, dar tudo o que tem, e da avareza, não dividir aquilo que tem. A virtude da coragem torna-se excessiva quando é temeridade, audácia excessiva ou o medo que a gente tinha visto. Então, a afabilidade é o meio termo entre se você ser subserviente, você ser submisso ao outro ou você ser grosseiro ao outro. Então, reparem, são alguns exemplos práticos.
Então, como eu tinha dito, não existe um meio termo absoluto. É sempre muito importante pensar essa prática. E, como a gente tinha visto, a felicidade é o objetivo último da ética.